A fazenda. Bom Retiro estava morta havia 20 anos. Marta soube disso no mesmo instante em que seus pés tocaram a terra vermelha do portão. O silêncio tinha peso, aquele silêncio específico dos lugares que ninguém quer. Não era tranquilidade. Era abandono. Era medo transformado em vazio. Ela tinha 53 anos, as mãos gastas de quem trabalha desde criança, um vestido azul marinho que já fora escuro e agora era cinza pelo pó da estrada. Na bolsa de palha, guardava R$ 5.000 em notas amassadas, um papel amarelado com o endereço e as cinzas do marido, que ela carregava desde o funeral, 3 meses atrás. O tabelião em Pirapetinga havia dito, com aquele tom de quem avisa algo ruim: "A Bom Retiro é do coronel Ernesto, mas ele morreu faz anos. Os filhos não querem nada com aquilo. Vendeu para o Banco de São Paulo. Agora o banco quer livrar-se dela. 200 alqueires de terra boa, mas... Bem, ninguém compra." "Por quê?" Marta havia perguntado, sentada naquela cadeira de couro onde os documentos cheiravam a mofo. O tabelião olhou para o lado, depois para baixo, depois para ela, com uma expressão que dizia: "Não deveria estar contando isto." Histórias, boatos. Gente que trabalhava lá sumiu. Outras morreram. O coronel Ernesto nunca deixava ninguém sair da fazenda. Tinha escritura de dívida perpétua. Escravidão disfarçada, entende? Depois que ele morreu, ninguém quis continuar no lugar. Dizem que há sepulturas que ninguém sabe de quem são. Que à noite ouve-se grito de mulher vindos do poço. Superstição, claro. Mas boato assusta mais que verdade, Dona Marta. A gente vende barato quando o povo não quer. Então ele ofereceu o preço: R$ 5.000 pelos 200 alqueires. Terra de primeira, água boa, clima perfeito para café ou gado. Um roubo se fosse verdadeiro. Impossível se fosse honesto. Marta tinha escolhido acreditar que era impossível. Ou talvez ela simplesmente não tivesse mais medo de nada. Seu marido, Jaime, havia morrido de desgosto. Trabalhou 30 anos como meeiro numa fazenda próxima, nunca possuiu nada e morreu sem deixar nem casa. Os filhos moram na cidade e não a visitam. A pensão que recebia era o bastante para morrer, não para viver. Então ela tomou o dinheiro que guardara em moedas, comprou a fazenda e deixou a cidade de madrugada, como quem foge de um incêndio. Agora estava aqui. E o silêncio a engolia. A casa-sede ficava a uns 300 metros da portaria. Marta viu o telhado. Parte dele havia desabado. As paredes eram de taipa, a cor do barro cru que ninguém renovava. Ao redor, cerca de madeira apodrecida, mourões caídos, um terreiro vazio de qualquer movimento. Ela caminhou devagar. Seus joelhos doíam. Sempre doem após viagens longas. Mas não era apenas isso. Havia algo no ar que a fazia respirar mais fundo, como quem teme acordar algo que dorme. À esquerda, os restos de uma senzala. Estrutura de pedra, sem teto. Correntes ainda presas às paredes. Marta parou. Olhou para aquilo. Sua mão foi ao peito, ao crucifixo que nunca tirava. Rezou baixo uma Ave Maria. Sabia disso, é claro. Sabia que este era um país construído sobre ossos, mas saber no silêncio de uma cidade, entre pessoas vivas, é diferente de saber em pé, sozinha, diante das ruínas. A casa-sede tinha a porta aberta, não aberta de propósito, mas pendurada nos gonzos, desalinhada. Marta a empurrou com cuidado. Ranger de madeira antiga, cheiro de mofo, rato, abandono. 3 cômodos no térreo. Uma cozinha imensa com fogão de lenha coberto de cinzas brancas. Uma sala com sofás destroçados pela traça. Um quarto que talvez fosse do coronel. Cama de mogno ainda de pé, guarda-roupa que parecia guardar o vazio. Não havia comida. Não havia água potável visível. Mas havia na parede do quarto um quadro ainda pendurado, um retrato do coronel Ernesto em cores desbotadas. Homem de barba branca, olhar duro, mão esquerda sobre uma mesa como quem firma um contrato com o diabo. Marta tirou o quadro, colocou embaixo da cama, subiu as escadas, degraus que gemiam sob o peso, e encontrou mais 2 quartos no andar superior. Um deles tinha as paredes gravadas com marcas de carvão.
Não eram desenhos, eram contas, números. 123, 124. Uma marca a cada dia, talvez. Quantos dias? Uma vida inteira de marcas. No outro quarto, uma cama de criança. Boneca de pano comida por insetos. Vestidinho branco apodrecido no chão. Marta desceu rápido. Saiu de casa. Respirou o ar do terreiro, que cheirava a terra molhada, a capim alto crescendo onde deveria haver ordem. Precisava de água. O tabelião havia dito que havia um poço velho, bem fundo, de água ótima. Ela caminhou além da casa procurando. E encontrou uma estrutura de pedra com corda enferrujada pendurada, balde de madeira rachado no fundo, visível como sombra pela abertura. Tentou puxar a corda, resistiu. Tentou novamente. Saiu uma toalha velha, toda apodrecida, enrolada na corda. Depois o balde. A água era clara, fria. Tinha um cheiro que Marta não conseguia definir. Não era ruim, mas também não era bom. Era antigo. Era o cheiro da profundidade. Ela encheu uma lata que encontrou e carregou para casa. Fez chá. Comeu um pão duro que trouxera de Pirapetinga. Dormiu no sofá decrépito, com o crucifixo na mão. Acordou de madrugada porque ouvira um grito. Não era grito de mulher como o tabelião mencionara. Era grito de animal, talvez uma onça distante, talvez uma coruja enorme. Talvez fosse o próprio medo, materializado em som. Marta respirou fundo. Rezou de novo. E dormir novamente, desta vez sem sonhos. A primeira semana foi de inventário silencioso. Marta caminhou pelos 200 alqueires. Não toda a propriedade. Era demasiada, mas o bastante para entender seu domínio. A terra era realmente fértil. Havia 3 açudes, pés de mangueira e bananeira crescendo selvagens. Um curral ainda de pé, um celeiro cujo interior havia se transformado em ninho de vespas e morcegos. Encontrou, espalhadas pela fazenda, outras estruturas. Um poço novo, ainda com água. Uma capela minúscula, apenas parede branca e um altar de madeira e barro. Restos de umário. Provavelmente casa de trabalhadores, alinhados como dentes caídos. E encontrou um caminho de pedras, antigo, que levava do lado sul da fazenda até uma mata densa. Ela não o seguiu. Havia algo naquelas pedras, alinhadas demais, propositais demais, que a impedia. No 4º dia, chegou o primeiro visitante, um homem velho, montado em mula, com um chapéu de palha poída. Chapéu tão desgastado que parecia feito de ar. Ele parou à distância sem entrar na propriedade. Você comprou a Bom Retiro? Comprei, respondeu Marta secamente, já na defensiva. Por quanto? Ela não respondeu. 5.000, ele próprio disse, como se lesse nos pulmões dela. O tabelião é meu primo. Sabe que ninguém aqui compra isto. Nem brasileiro rico, nem estrangeiro. Só quem tem nada ou quem tem muito a perder. E você vem fazer o quê? O velho desceu da mula com dificuldade. Seu corpo era uma série de movimentos hesitantes, como se o corpo discordasse de cada gesto. Meu nome é Rodrigo. Trabalhei aqui com o coronel. 40 anos. Desde menino. Marta olhou para ele com atenção renovada. Havia algo em sua postura. Não era medo, era remorso. Então sabe o que houve aqui? Rodrigo olhou para trás, para o horizonte, para o chão, em qualquer lugar menos para os olhos dela. Sei, mas não posso contar. Quem fala sofre. É o juramento que fizemos. Juramento para quem? Para o coronel, para a terra, para os que ficaram aqui embaixo. Ele respirou fundo e seu rosto mudou. Não se suavizou. Endureceu mais. Escuta, Dei Marta. Você parece ser boa mulher. Não quer isto aqui. Ninguém quer. Vende para o banco de novo. Sai enquanto pode. A Bom Retiro não deixa ninguém embora vivo. Você está vivo. Estou saindo, ele respondeu. Vindo aqui para dar um aviso final. Meu padre disse que isto é coisa de consciência. Que se eu não falasse nada, minha alma ficava com o coronel. Então aqui está, saia. Ele voltou para a mula, montou com dificuldade, olhou para trás, uma última vez. Há um diário, enterrado perto da capela. Se você for embora, deixe ele onde está. Se ficar, bem, você vai querer saber.
Todos querem. E é aí que começa. Rodrigo saiu em trote lento, desaparecendo entre a poeira da estrada. Marta ficou imóvel pelo resto do dia. À noite, rezou mais do que costumava. Dormiu com uma faca embaixo do travesseiro, mas não saiu. E sabia que não sairia, porque Marta havia passado a vida inteira sem possuir nada. Seu corpo havia pertencido aos donos de terra. Seu trabalho havia pertencido aos maridos, aos filhos, aos padres. Suas palavras haviam pertencido a quem tinha coragem de falar mais alto. E agora, aos 53 anos, ela tinha 200 alqueires. Tinha uma casa, mesmo que destroçada. Tinha um passado, este vasto, sombrio, assustador, que era finalmente seu. Não era felicidade, mas era poder. E poder é uma droga mais forte que esperança. No 8º dia, Marta começou a cavar perto da capela. Levou uma enxada que encontrou no celeiro. O chão era duro, terra vermelha comprimida por décadas. Suou. Sua mão se abriu em bolhas, mas continuou. No final da tarde, a enxada bateu em algo que não era pedra. Ela cavou-ca com as mãos. Era uma caixa de madeira, tão apodrecida que desintegrava ao toque. Dentro, embrulhado em tecido que havia sido branco, um caderno. O couro ainda tinha resistência. As páginas, quando ela as abriu com cuidado, ainda tinham tinta. Letra miúda, precisa, de quem escreve para não esquecer. A primeira página dizia: Confissão e registro de Ernesto Cavalcante de Souza, coronel da Bom Retiro. Que Deus me julgue, pois os homens já me condenaram. Marta levou o diário para a casa. Acendeu a lamparina. Havia encontrado querosene no celeiro. E começou a ler. Capítulo 2. O Diário do Esquecimento. As palavras do coronel Ernesto saíam da página como choro contido durante décadas. Herdei a Bom Retiro de meu pai em 1887, quando tinha 22 anos. A fazenda era próspera, mas rebelde. Os trabalhadores não obedeciam. Havia fugas constantes. Meu pai havia sido um homem fraco. Permitia que os meeiros conversassem uns com os outros, que festejassem, que tivessem esperança. Sabemos que esperança é veneno para quem deve obedecer. Marta respirou fundo. Conhecia esta história. O Brasil inteiro conhecia, enterrada nas fundações de suas cidades. Implementei um novo sistema. Nenhum trabalhador poderia sair da propriedade sem meu consentimento. Nenhuma reunião entre eles, nem mesmo para rezar. As rezas seriam comigo e apenas rezas de submissão. Todo nascimento seria registrado em livro meu, toda morte marcada. Desta forma, os homens saberiam que pertenciam à terra, e a terra pertencia a mim. Conforme lia, Marta começava a entender. 123. Era o número de almas que controlava. Homens, mulheres, crianças, todos marcados, todos contabilizados. Alguns haviam nascido na fazenda, filhos de trabalhadores da fazenda, cujos pais também nasceram aqui. 3 gerações de propriedade sem ruptura. O diário descrevia com precisão quase administrativa o sistema de castigo. Não eram açoites, aquilo era coisa do passado. Segundo Ernesto, era algo mais refinado. O chicote produz rebeldia, a dor cria raiva, mas a humilhação produz resignação. Um homem que não pode rezar, uma mãe que vê seu filho crescer sem poder tocá-lo durante o dia de trabalho. Uma mulher que sabe que seu corpo pertence ao capataz e que resistir significa a fome de seus filhos. Isto é estrutura. Isto é ordem. Havia uma página inteira dedicada a uma mulher chamada Felicidade. Felicidade era bonita demais. Seu marido, um dos melhores trabalhadores que tive, achou que isto lhe dava direito de ciúme. Pediu para trabalhar longe dela. Recusei. Se um homem pode negociar os termos de seu aprisionamento, então não está aprisionado, apenas confinado. Há diferença. Coloquei Felicidade em um quarto da casa para tarefas domésticas. Seu marido se suicidou 3 meses depois, jogando-se do celeiro. Ela permaneceu na casa. Teve 3 filhos. Ninguém sabe exatamente de quem, exceto eu. Marta parou de ler. Levantou-se, caminhou até a porta. Respirou ar fresco. Voltou. Continuou lendo. Em 1923, houve a grande estiagem.
A colheita falhou. Não tinha alimento para 123 almas. Poderia vender alguns, enviá-los para outras propriedades, mas isto destruiria minha estrutura. Um homem que sai da fazenda torna-se um exemplo. Os outros começariam a acreditar que saída é possível. Aqui, o tom do diário mudou. Deixou de ser confissão e virou justificativa. Portanto, apenas os que podiam trabalhar em condições severas permaneceriam. Os doentes seriam afastados. Os velhos seriam afastados. As crianças pequenas demais e afastadas. Afastados era a palavra que se repetia. Marta entendeu que não significava mandados embora. O poço tinha 30 metros de profundidade. Ninguém sairia dele. Ninguém ouviria nada de fora. O silêncio é uma ferramenta de governo. Havia datas, números precisos. 42 afastados entre junho e setembro de 1923. A fazenda permaneceu estruturada. Os trabalhadores que ficaram compreenderam a lição sem que eu precisasse falar. O medo não precisa de palavras, apenas de ausências. As páginas seguintes descreviam a reconstrução da vida após a estiagem. Como os trabalhadores, assustados, tornaram-se ainda mais obedientes. Como a produção aumentou. Como a Bom Retiro tornou-se próspera novamente. 1927 trouxe outra ameaça. Desta vez a varíola. Diversos casos entre os trabalhadores. Isto deveria ter destruído tudo. Quarentena, fuga, caos. Mas eu havia aprendido como o medo era melhor que a doença. Isolei os infectados. 47 neste caso, incluindo crianças. Mantive a fazenda estruturada. Marta percebeu que o coronel havia encontrado uma lógica própria. Uma matemática da morte, onde cada morte gerava mais obediência que permitir que vivessem. Uma fazenda não era apenas economia, era também teologia. O coronel era Deus, e Deus matava quando necessário. Minha filha Carolina nasceu em 1895. Minha esposa Cristina morreu no parto. Deus a levou para melhor. Carolina cresceu vendo tudo isto. Aos 20 anos, ela conheceu um homem na cidade, um advogado. Pediu para casar e sair da fazenda. Recusei. Ela não era diferente dos trabalhadores. Era minha propriedade, meu capital vivo. Se uma mulher de sangue cavalcante poderia deixar a fazenda e contar ao mundo o que se passava aqui, então ninguém permaneceria. Ninguém obedeceria a um homem cuja filha o havia traído. Havia um trecho onde as palavras ficavam menores, mais agitadas, como se o coronel tivesse escrito em fúria. Ela fugiu em 1915, levou ouro, levou documentos, levou a verdade. Tentei encontrá-la, mas desapareceu, talvez na cidade, talvez em outro estado. Seus cartas chegavam para alguns trabalhadores antes que eu aprendesse a interceptar toda a correspondência. Ela contava sobre a vida na cidade, sobre liberdade, sobre o perigo que era permanecer na Bom Retiro. O coronel havia respondido da única forma que conhecia. Matei sua mãe adotiva, uma mulher velha que a havia criado, afastada em 1916. Matei seu amigo de infância, Tiago, que havia recebido uma de suas cartas, afastado em 1917. Cada traição gerava morte. Isto era lei na Bom Retiro, isto era ordem. Mas havia algo mais, escritas nas páginas finais. Eu envelheço. Meu corpo não é mais o que era. 92 anos, e sou apenas um esqueleto com memória. Carolina nunca voltou. Meus filhos homens, todos eles nascidos de mulheres da fazenda, filhas das filhas dos trabalhadores, recusam a herança. Dizem que é amaldiçoada. Dizem que Deus não abençoa tiranias. A última página era quase ilegível, as linhas tremendo. Mas Deus abençoa sim. Abençoa com estrutura, com poder, com a certeza de que um homem pode construir um reino e governá-lo até a morte. Carolina está em São Paulo, eu soube antes de morrer. Uma professora de crianças, uma mulher livre. Mas eu criei a Bom Retiro. Criei 123 almas à imagem do medo perfeito. Se isto é pecado, que Deus me julgue. Porque tenho aqui embaixo 200 anos de vida que nunca levantarão contra mim. E depois uma nota,
adicionada anos depois em tinta diferente. Carolina morreu em 1949. Filha minha, mas estrangeira a Bom Retiro. Que Deus a tenha. Marta fechou o diário quando amanheceu. Suas mãos tremiam. Seu corpo estava frio apesar do calor que começava a se construir no ar. Saiu de casa. Caminhou até o poço. Estava ali intacto, como Rodrigo havia descrito. 30 metros de escuridão. Corda nova. Alguém havia renovado a corda depois da morte do coronel. Talvez seus herdeiros, talvez alguém que soubesse que aquilo precisava permanecer funcional. Marta olhou para dentro. Apenas escuridão. E um cheiro, leve, mas presente, de morte que havia se transformado em mineral, em terra, em coisa não mais humana. Quantos havia ali dentro? O diário nunca havia dado números totais, apenas parciais. O coronel havia registrado cada morte como quem conta árvores. Mas havia períodos onde não escrevia, e naqueles períodos havia silêncios que sugeriam números maiores. Talvez 80, talvez 120, talvez mais. Esqueletos de crianças, provavelmente. Corpos de mulheres que não conheceriam liberdade. Homens que haviam envelhecido naquela escuridão, esquecendo o que significava ver o sol. Marta rezou. Não uma Ave Maria. Uma oração que ela inventava conforme falava, pedindo perdão por possuir esta terra, perdão por estar viva quando aqueles estavam aqui embaixo, pedindo ao Deus que o coronel não conseguira controlar, que encontrasse estes corpos e os reconhecesse como gente. Nos dias que se seguiram, Marta explorou mais sistematicamente a fazenda. Encontrou o que havia procurado sem procurar. Na mata ao sul, onde o caminho de pedras levava, havia uma clareira. Nela, 243 cruzes de madeira, alinhadas em fileiras. Nenhuma tinha nome, apenas números, gravados com faca, números que ascendiam a partir de 1 a 243, o trabalho de décadas, gravado em madeira que apodrecia lentamente. Marta contou as cruzes, contou de novo, confirmou o número. Então, sentou-se na terra entre elas e chorou, não em lamentação, mas em raiva. A raiva de quem herda a culpa sem a tê-la criado. Foi Rodrigo quem retornou. Uma semana depois, Marta estava cavando quando o viu chegar. Não o poço. Aquilo ela havia desistido de tocar. Estava cavando uma vala, tentando marcar uma área onde enterraria o diário, embora não soubesse exatamente por quê. Você leu, Rodrigo disse. Não era pergunta. Li. E descobriu as cruzes. Sim. Rodrigo desceu da mula com menos dificuldade desta vez. Parecia ter envelhecido uma semana em seus ossos. Sou um dos poucos ainda vivos que trabalhava aqui quando ele ainda reinava. 90 anos agora. Meus filhos não querem saber de nada disso. Minha neta acha que sou um fantasma de um tempo ruim. Mas você é diferente. Como assim, diferente? Você está ficando. Rodrigo apontou para a vala, a enxada, as mãos dela cheias de bolhas. Você está tentando fazer algo. Isto significa que está começando a aceitar. Aceitar o quê? Que você não é culpada, mas que também não pode fingir que isto não aconteceu. Marta olhou para o velho. Seus olhos eram como vidro, completamente transparentes de tanto chorar. Há algo mais que preciso saber? Rodrigo respirou fundo. Então, começou a falar. Contou sobre Felicidade, como ela havia tido seus 3 filhos e havia criado todos eles na mesma casa onde havia sido violentada, ensinando-lhes que isto era normal, que isto era a ordem natural do mundo. Um dos filhos havia se tornado capataz, pior que o próprio coronel. Os outros 2 havia fugido, mas não conseguiram ir longe. Um havia ido para São Paulo, tornado-se mendigo. O outro havia morrido em penitenciária por roubo. Contou sobre o poço. Como a cada morte, o coronel baixava uma lei nova, que ninguém deveria mencionar o poço, que qualquer trabalhador que falasse sobre ele desapareceria também. Com o tempo, o poço havia se tornado uma coisa que existia, mas não se nomeava. Existia no medo, mas não na linguagem. Contou sobre Carolina. Como seu desaparecimento havia traumatizado o coronel, mas havia também criado um padrão. Se a sua própria filha havia fugido, então fuga era possível. Portanto,
O coronel havia respondido matando qualquer um que sonhasse em sair. 42 mortos entre 1915 e 1925, apenas como prevenção de rebelião. Ele não matava porque odiava, disse Rodrigo. Isto seria quase misericordioso. Ele matava porque tinha uma lógica. Assassinato como administração, morte como governança. O velho se sentou no chão como uma criança. Eu ajudei, não com minhas mãos, mas com meu silêncio. Todos ajudamos. Os que ficaram vivos ajudaram matando com o medo que criávamos nos outros. Por que está me contando isto agora? Por que você está ficando? E por que alguém precisa saber o nome? Rodrigo estendeu uma folha de papel. Parecia haver sido guardada consigo por muito tempo. Carolina me deu isto quando fugiu. Instruções. Nomes de todas as pessoas que ela havia conseguido rastrear que haviam desaparecido da Bom Retiro. 187 nomes. Ela havia tentado rastreá-los todos em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. A maioria estava morta, claro, mas havia famílias. Havia filhos e filhas que nunca souberam que seus pais haviam vindo daqui, que haviam morrido aqui. Marta pegou o papel com as mãos tremendo. Havia nomes, datas de nascimento, datas de morte e pequenas notas, em letra que deve ser de Carolina. Mãe, 1913 a 1917, morreu no poço. Tiago, 1899 a 1918. Meu amigo, morreu porque recebeu minha carta. Felicidade, 1887 a 1951. Saiu da fazenda quando o coronel morreu, mas nunca conseguiu deixar. Bebeu até a morte. 187 destinos. 187 vidas cortadas e transformadas em números. O que você quer que eu faça? Perguntou Marta. Não sei, respondeu Rodrigo. Isto é problema seu agora. Você é a dona da Bom Retiro. Você está entre as mortes e os vivos. Pode escolher para qual lado a terra inteira vai. Rodrigo voltou para sua mula, mas antes de partir deixou uma enxada nova. Para quando terminar a vala? Disse. Capítulo 3. A terra. Fala Marta enterrou o diário do coronel no centro da vala que havia cavado. Não era sepultura apropriada, mas era proposital. Aquilo precisava estar abaixo da terra, enraizado, para que nunca fosse esquecido de novo. Depois, usando a enxada que Rodrigo havia deixado, começou a desenterrar. Não os corpos, isto seria despeito profano, mas as cruzes. Cada uma das 243 cruzes de madeira. As arrancou da terra, uma por uma, registrando os números antes de quebrá-las. 142 nos registros de Rodrigo. Os outros 101 eram silêncios que o diário nunca havia explicado. Com cada cruz que arrancava, Marta sentia como se estivesse desfazendo uma maldição, ou talvez criando outra. Não tinha certeza mais. O trabalho era cego, apenas ação, sem clareza moral. Levou toda a semana. Quando terminou, havia uma montanha de madeira podre no terreiro da casa, e um campo vazio onde as cruzes estavam, terra nua, cicatriz branca no chão avermelhado. Foi então que chegaram os primeiros vizinhos. Um homem de 40 anos, magro, com aquele rosto que o trabalho rural esculpe, rugas profundas, pele como couro. Vinha a cavalo, sozinho. Sou Paulo, tenho propriedade vizinha. Ouvi dizer que você comprou a Bom Retiro. Ele parou longe, como Rodrigo havia feito, mas sua postura era diferente. Não havia medo, apenas desconfiança. Pergunto por que vi você desenterrando cruzes. Isto criará inveja. Inveja de quê? De uma mulher de meia-idade, sozinha, com terra fértil e história assombrada. Paulo desceu do cavalo. Caminhou até ficar mais próximo. Ouvi histórias. Meu avô trabalhou aqui no tempo do coronel. Disse que havia um segredo, que havia desaparecimentos, que havia um poço. Meu avô também desapareceu, ou melhor, escapou. Correu de noite e foi embora. Deixou 2 filhos aqui que nunca mais saiu da fazenda. Meu pai nasceu aqui, na Bom Retiro. Nunca conheceu seu próprio avô. Marta olhou para este homem com atenção nova. Como seu pai escapou? Ele não escapou. Ele envelheceu. Quando o coronel morreu em 1956,
Meu pai e sua mãe saíram. Tinham 45 anos. Ambos nunca falaram sobre o lugar. Meu pai morreu em silêncio, cheio de pesadelos. Minha mãe ainda vive. Tem 97 anos. Ainda chora à noite, acordada. Paulo estendeu uma fotografia antiga. Estava desbotada, mas via-se claramente. Um casal jovem posando formalmente, com roupas que não combinam com o meio rural. Ao fundo, a capela. Isto é meu pai e minha mãe, fotografados aqui. Minha mãe disse que era obrigada a pose assim em fotografias para documento do coronel. Propriedade precisa de prova de posse. Marta olhou a foto. Via-se a tristeza. Até mesmo em preto e branco desbotado, a tristeza era visível como cicatriz. Estou tentando, disse Marta, dar nomes novamente. As pessoas que desapareceram. Paulo piscou, como se não tivesse entendido. Como assim nomes? Estou descobrindo quem eram. Tentando mapear. Carolina, a filha do coronel, havia deixado uma lista. 187 nomes. E há cruzes aqui, sem nomes. Estou tentando conectar. Paulo não respondeu imediatamente. Apenas sentou-se na terra, como Rodrigo havia feito. E ficou em silêncio. Seu rosto mudava. Desespero, alívio, confusão. Tudo de uma vez. Minha tia, disse finalmente, desapareceu em 1924. Meu pai nunca falou seu nome. Mas um dia, quando estava morrendo, sussurrou Celeste. Eu procurei por ela em registros, em prefeituras, em igrejas. Nunca encontrei. Paulo olhou para Marta. Celeste está em sua lista? Marta folheou o papel que Rodrigo havia dado. Celeste, nascida em 1909, desaparecida em 1924. Mãe de Paulo, segundo Carolina. A respiração de Paulo falhou. Ele respirou fundo, como quem se afoga. Minha avó, ele sussurrou. E então, Paulo começou a chorar, não em lamentação, mas em reconhecimento. Como se apenas naquele momento, décadas depois de sua morte, sua avó estivesse sendo confirmada como tendo sido real, tendo importado, tendo existido. A notícia se espalhou, não como boato, mas como migração. Famílias viajavam de cidades vizinhas, de regiões próximas, para chegar na Bom Retiro. Vinham pedindo nomes, seus avós, seus tios, suas mães. Em 2 semanas, Marta havia recebido 73 visitas, 73 histórias de silêncio quebrado. Um homem de 50 anos que procurava por seu pai, que havia nascido na Bom Retiro e havia sido criado por uma tia que nunca explicava de onde vinha. Uma mulher que havia descoberto, apenas aos 60 anos, que sua mãe era filha de violação. Uma criança, adolescente na verdade, que havia viajado com seus pais porque queriam saber se seu avô estava entre os desaparecidos. Marta criou um registro. Começou no caderno que havia trazido para anotações. Depois precisou de mais. Criou um sistema de cartório improvisado na sala da casa. Nomes, datas, parentescos, histórias. Pessoas que deixavam depoimentos para registro, como se a escrita pudesse transformar silêncio em verdade. Paulo voltou trazendo sua mãe. A mulher tinha 95 anos, 2 a menos do que parecia. Seu corpo era um desenho de sofrimento antigo, feito de dobras. Seus olhos ainda brilhavam. Fui mãe de 3 filhos aqui, disse ela, sentada na cadeira que Marta havia colocado no terreiro. Um morreu de fome em 1928. Outro foi afastado em 1934. Nem sequer soube qual foi a razão. Apenas desapareceu. A terceira nasceu em 1935 e eu consegui tirar dela da fazenda, escondida, quando ela tinha 3 anos. Criei-a longe daqui. Ela tem filhos agora. Eles nunca souberam sobre este lugar. Você quer que eles saibam? Perguntou Marta. A mulher respirou fundo. Sim. Preciso que saibam. Preciso que recordem. Porque se recordarem, meus filhos e meus netos existirão de forma completa, com origem, com memória. Sem isto, somos apenas exilados sem pátria, fantasmas que não sabem por que assombram. Marta anotou o nome da mulher, nomes de seus filhos, nomes de seus netos, uma árvore genealógica que tinha raízes podres, mas crescia de qualquer forma.
Um mês após a chegada de Marta, quando a pequena comunidade de visitantes já era rotineira, chegou uma delegação oficial. Um delegado, 2 policiais, um cartorário, todos de carro, vindo de Pirapetinga. O delegado era homem de 50 anos, com bigode grisalho e expressão profundamente cansada. Temos recebido denúncias de perturbação de túmulos, disse, com o tom de quem apenas cumpre um procedimento. Destruição de propriedade privada. Estaremos aqui para investigar. Marta os levou ao campo vazio onde as cruzes haviam estado. Explicou sobre o diário, sobre Carolina, sobre os 187 nomes. O delegado leu o diário em silêncio, pela primeira vez sua expressão cansada se transformando em algo mais próximo da compreensão. Isto é de domínio público? Perguntou. É de domínio de alguém que comprou a terra, respondeu Marta, que a recebeu como herança de crime. O cartorário, um jovem de 30 anos, começou a fazer anotações. Legalmente, disse, isto é um crime histórico de homicídio múltiplo que prescreveu há muito tempo. Os possíveis perpetradores estão todos mortos. Não há corpo preservado que permita perícia. Não há prova forense. Isto é acusação baseada em confissão escrita, que é documento histórico mais que jurídico. Então? Perguntou Marta. Então, disse o delegado, nós vamos catalogar. Vamos confirmar com historiadores. Vamos registrar oficialmente que a Bom Retiro foi sítio de graves crimes contra a humanidade entre 1887 e 1956. Vamos colocar isto em arquivo. Ele olhou para Marta nos olhos. E você? Vai fazer o quê? Marta havia pensado nisto durante semanas. Havia ensaiado respostas. Mas a verdade era simples. Vou transformar isto em memória. Vou contar para quem quiser ouvir. Vou permitir que as famílias reclamem seus mortos. E vou deixar que a terra descanse. O delegado assentiu. A fazenda em si, disse, permanece sua. Legalmente. Mas ela nunca será apenas sua. Será história também. Será memória também. Capítulo 4. O que a terra preserva. 3 anos se passaram. A Bom Retiro havia se transformado em algo que ninguém havia planejado. Nem Marta, nem o coronel, nem o banco que havia tentado se livrar dela. Havia se transformado em santuário de memória. Marta havia reformado a capela, não para rezar. Havia poucos que queriam rezar ali, mas para registrar. As paredes internas agora tinham placas, pequenas, com nomes. Cada nome representava um arquivo completo. Quem era a pessoa, quando desapareceu, quem havia procurado por ela, qual era o parentesco. 187 nomes em uma parede, mais 56 que haviam chegado posteriormente, através de pesquisas, através de famílias que finalmente falavam sobre avós que não tinham nomes, pais que tinham vindo daqui. 243 nomes no total. O diário do coronel havia sido catalogado pela Biblioteca Nacional. Pesquisadores chegavam, estudantes de história, documentaristas. Havia um pequeno livro publicado, A Bom Retiro, Estrutura de Terror no Brasil Rural, que havia causado alguma comoção, que havia desaparecido de prateleiras em algumas cidades, que havia sido proibido em outras pelo incômodo que causava. Paulo havia ajudado Marta a manter registros. Sua mãe havia vindo morar perto, em uma casa pequena que Paulo havia construído. Ela havia tornado-se, aos 98 anos, a matriarca de um projeto imenso. Reconstruir genealogia, conectar famílias dispersas, criar arquivo de testemunho oral. A mulher havia morrido há 2 anos, mas deixou registros. Rodrigo havia morrido também, em paz segundo Paulo, porque havia finalmente contado sua história. Havia perdoado a si mesmo. Ou talvez apenas houvesse aceito que o perdão não era seu direito, mas que contar era. Marta havia envelhecido. Seus cabelos ficaram grisalhos, suas mãos, que já eram duras pelo trabalho, tornaram-se ainda mais quebradiças. Mas seu rosto mudou. Desenvolveu rugas diferentes, rugas de decisão, não de sofrimento. Rugas de alguém que havia carregado peso e o havia transformado em algo que podia ser carregado por muitas mãos. Uma manhã de agosto, um carro chegou trazendo uma mulher que Marta nunca havia visto. Mulher de 65 anos,
cabelos brancos cortados curtos, roupas simples. Desceu do carro com dificuldade, artrite provavelmente. Caminhou até a capela. Parou diante de uma placa. Leu o nome em silêncio. Marta havia aprendido a reconhecer este momento, quando alguém encontrava seu morto pela primeira vez, escrito em metal, confirmado, testemunhado. "É sua mãe?" perguntou Marta, aproximando-se. "Minha mãe", respondeu a mulher. "Celeste, nascida em 1909. Morreu em 1924. Desaparecida por 99 anos. Ela não chorou. Apenas tocou a placa, como se pudesse atravessá-la, chegar até o outro lado onde a mãe estava. "Eu nunca soube sobre ela", continuou. "Cresci sem saber de onde vinha. Meu pai recusava falar. Minha mãe de criação, tentou me proteger do silêncio. Ela disse que eu havia nascido de uma mulher que havia partido, e que às vezes as pessoas partem porque precisam. Levei anos para não odiá-la por isto. Sua mãe biológica foi violentada aqui", disse Marta, porque sabia que havia chegado a hora de verdade completa. "Pelo coronel, ou alguém de sua família. Grávida, teve seu filho, seu pai, e depois desapareceu em 1924, provavelmente levada ao poço." A mulher respirou profundo. Seu corpo tremeu, mas ela não se afastou da placa. "Isto é horrível", disse. "É", respondeu Marta. "Mas é verdade", continuou. "E verdade é melhor que escuridão." Ela pousou sua testa contra a placa de metal, como quem faz último respeito a uma divindade. Naquela noite, Marta estava sozinha no terreiro quando ouviu um barulho vindo do poço. Não era grito. Era som de água, movimento, como se alguém tivesse jogado pedra lá dentro, ou como se a água estivesse respondendo a algo. Ela não tinha medo mais. O medo havia sido queimado fora do seu peito. Caminhou até o poço, olhou para dentro. A escuridão permanecia, mas não parecia ameaçadora. Parecia apenas vazia. "Se você está aqui", disse Marta para a escuridão, para o vazio, para todos os corpos que não podiam ser recuperados, "saiba que você foi nomeado. Saiba que você foi procurado. Saiba que você importa." Ela rezou. Não uma oração de perdão, porque perdão não era seu direito. Uma oração de reconhecimento, de testemunho, de promessa de que enquanto ela vivesse, aquele poço não seria permitido de voltar ao esquecimento. No final do 3º ano, uma universidade federal chegou com proposta. Queriam transformar a Bom Retiro em museu. Centro de pesquisa sobre estruturas de opressão rural, sobre violência histórica, sobre como memória é reconstruída após silêncio massivo. Marta havia ouvido, havia considerado, havia dito sim, não porque acreditasse que museu era a resposta adequada não existia, mas porque permitir que mais pessoas chegassem aqui, que conhecessem esta história, era parte do que havia prometido ao poço. O museu havia começado com a capela, agora sala de memória. Depois a casa-sede havia sido restaurada, não para conforto, mas para testemunho. Cada quarto preservando aquilo que havia sido encontrado ali. O quarto de Carolina, ainda vazio. O quarto do coronel agora com painel informativo. Os quartos dos trabalhadores com depoimentos de seus descendentes. Que havia um jardim memorial. 243 árvores, uma para cada nome. Ainda pequenas, mas crescendo. Marta não estava mais sozinha. Havia outros cuidadores agora, estudiosos, familiares que haviam se transformado em guardiões da memória. Mas ela permanecia. Envelhecendo, frágil, movendo-se com dificuldade, permanecia. Uma tarde, um pesquisador jovem estava mapeando o terreno, tentando confirmar exatamente onde estava o poço, quando o coronel havia registrado afastamentos de 1923. Ele escavou um pouco. Encontrou ossos, muitos ossos, depositados em camadas como sedimento histórico. Não havia apenas o poço. Havia outros locais também. Terra que havia sido escavada e reenterrada, múltiplas vezes, ao longo de décadas. Um campo inteiro de sepulturas sem registro, sem nome, sem prece. Os restos foram coletados com respeito, catalogados, preservados. Não para identificação.
Seria impossível. Mas para testemunho, para confirmação de que aquilo havia acontecido fisicamente, materialmente, e não apenas como confissão de um velho homem. Quando a notícia chegou, Marta estava na capela, tocando os nomes nas placas, como havia começado a fazer cada manhã. Não chorou. Apenas rezou em louvor de que, finalmente, toda a verdade havia sido exposta. Já não havia segredo. Já não havia silêncio que pudesse proteção. O coronel havia vivido e morrido acreditando que sua estrutura era sólida, que sua ordem perduraria, que poder construído sobre morte era poder eterno. Mas ele havia errado, porque aqui, nesta terra vermelha, neste campo onde havia construído seu reino de medo, estava agora um lugar de memória. E memória é mais poderosa que poder, porque poder morre com o homem. Mas memória permanece, crescendo, criando raízes, transformando-se em árvore. Marta morreu aos 62 anos, não de doença, ou pelo menos não de uma única doença. Seu corpo simplesmente decidiu que havia feito seu trabalho e descansou. Paulo a enterrou no cemitério de Pirapetinga. Mas uma das árvores do Jardim Memorial, aquela no centro mais antiga e mais forte, recebeu uma placa com seu nome. Marta da Silva, aqui plantou memória. E era verdade. Aquilo que ela havia feito, aquilo que havia deixado, havia transformado um lugar de morte em lugar de vida. Não de vida alegre. Bom Retiro nunca seria alegre. Mas de vida que conhece seu próprio origem, que honra seus próprios mortos, que recusa que o silêncio continue. Pesquisadores ainda chegam. Famílias ainda procuram por seus nomes nas placas. Estudantes ainda aprendem aqui sobre como estrutura é criada e pode ser destruída. E à noite, quando o vento passa pelas árvores do memorial, quem escuta com atenção pode ouvir, ou imaginar que ouve, vozes antigas, não vozes de espíritos, porque não há magia em Bom Retiro agora. Apenas vozes de pessoas que finalmente foram nomeadas, que finalmente foram testemunhadas, que finalmente puderam descansar. Aquela viúva gigante que havia comprado a fazenda por R$ 5.000 havia recebido muito mais do que terra. Havia recebido a responsabilidade de contar uma história que o mundo inteiro preferia que permanecesse enterrada. Ela havia carregado este peso com dignidade. Havia transformado morte em memória. Silêncio em testemunho. Medo em verdade. E agora, a Bom Retiro já não era apenas um lugar de horror. Era também um lugar de redenção. E redenção, verdadeira redenção, sempre começa com alguém que se recusa a virar-se para o outro lado.